Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. Hoje eu vou continuar aqui falando um pouco sobre os chakras e o que isso tem a ver com a incorporação, né? Então, como eu estava dizendo no vídeo anterior, os chakras, né, eles são conceitos indianos, ou orientais também, do povo oriental tem muito esses conceitos de fluxos de energia pelo nosso corpo, tá? Esses eixos de energia que nós temos, como eu falei no vídeo anterior, esses 7 grandes eixos de energia que nós temos, pasmem, as entidades também têm, né? Elas também possuem esses eixos de energia. Então, para que a incorporação aconteça, você tem que estar com esses eixos em sintonia com os eixos da entidade. E assim acontece o acoplamento, né? Ou seja, o chakra da entidade se acopla ao seu chakra, fazendo com que vocês tenham uma sintonia e possam trabalhar em conjunto. Quem nunca assistiu o filme Avatar, eu recomendo que assista para entender um pouquinho do que é isso de uma forma mais simplória, né? Isso acontece quando os avatares se conectam aos bichos, aos animais que eles têm, por meio de uma conexão entre o corpo do avatar e o corpo do animal. Quando eles se conectam, é como se eles se tornassem um só corpo, uma só mente e um só corpo. Então tudo que um pensa, o outro pensa, tudo que um faz ou pensa em fazer, como se movimentar, o outro também faz, e assim por diante. Então esse conceito de acoplamento dos chakras, ele é muito bem visualizado nesse filme. Se vocês quiserem assistir, eu super recomendo. Inclusive saiu Avatar 2 no cinema e eu nem fui ver ainda, mas tô doido para ver. Os chakras do nosso corpo, eles possuem um pulso, né? Um pulso energético. E esse pulso, né, como a pulsação do sangue, como o coração quando bombeia o sangue, os chakras também pulsam essa energia. E esse pulso é o que nós chamamos de vibração. É por isso que às vezes quando uma entidade se aproxima ou encosta, você sente a vibração da entidade, porque é o pulso energético dos chakras da entidade que está impactando o pulso energético e as vibrações dos seus chakras. Então por isso que você consegue sentir a aproximação de determinada entidade, né? Por isso que você consegue sentir a vibração, o que a gente chama de vibração. Estou vibrado, né? Eu senti uma vibração de que era para fazer isso. É porque essa comunicação energética foi passada do chakra da entidade para o seu chakra e essa energia se transformou em uma comunicação para você. E aí depende de qual chakra se conectou a qual, né? Para que você receba essa mensagem, né? Para que a incorporação aconteça, então tem que haver essa sintonia, tem que haver esse acoplamento dos chakras. Dependendo do nível, né, de sintonia que esses chakras, que a entidade vai ter sobre os seus chakras, né, é que você vai conseguir ser intuído pela entidade, ou que ela vai conseguir utilizar as suas cordas vocais pelo chakra laríngeo para poder passar uma mensagem para que você fale, mexer os seus braços, ficar em movimento, fazer outras coisas nesse sentido, porque os chakras das entidades se acoplam aos seus, e se o dela tiver muito bem acoplado e pulsar mais firmemente em um determinado chakra, isso impulsiona para que você tenha uma mediunidade mais forte em uma característica específica. Por exemplo, o chakra frontal, o que fica na testa. Esse chakra frontal, ele é responsável pela visão. Então a pessoa que tem esse chakra frontal, né, mais trabalhado e que consegue acoplar esse chakra melhor, desenvolve uma mediunidade de clarividência, de conseguir enxergar o campo espiritual, de enxergar a espiritualidade com níveis diferentes, né? Tem gente que enxerga apenas vultos, tem gente que enxerga como nós enxergamos, como você está me vendo aqui através desse vídeo. Tudo depende do nível
de conexão que essa pessoa consegue ter, de abertura desse chakra e do nível de desenvolvimento mediúnico que a pessoa tem também. Né? Então, por isso que nem toda incorporação é igual. Né? Às vezes uma pessoa ela incorpora, mas ela não consegue falar. Quantas vezes você já não viu nos terreiros um irmão de fé que incorpora, mas não consegue passar a mensagem, porque não consegue falar, porque o chakra laríngeo não tá bem conectado. A pessoa consegue falar melhor, ou seja, ela consegue incorporar, mas ela não consegue falar, porque o chakra laríngeo não está tão bem conectado com o chakra da entidade, para que ela possa pulsar essa vibração e para que essa pulsação possa sair em cordas vocais e você realmente falar aquilo que a entidade quer que você fale. Né? Então, isso começa a desenvolver determinadas capacidades mediúnicas. Né? O chakra coronário, por exemplo, né, do topo da sua coroa, da sua cabeça, ele é o que vai te trazer uma intuição muito mais forte. Ele é o chakra que vai te trazer, inclusive, uma vidência, né? A capacidade de desdobramento, de enxergar à frente do tempo ou no passado, capacidade de desdobramentos. Né? Isso pode ocorrer dependendo da forma como você trabalha esse chakra com de uma facilidade muito maior. O chakra frontal, né, como eu disse, responsável pela visão, pela comunicação, pela integração entre as pessoas, é ele que vai promover isso tudo. Né? Então, ele desenvolve melhor a clarividência, a capacidade de enxergar. O chakra laríngeo, né, a capacidade de fala. O chakra cardíaco, responsável também por descarregos, por limpezas, mediunidades de transporte. Chakra estomacal, a sinestesia, a capacidade de você conseguir transmitir sentimentos, fazer com que a pessoa sinta outra coisa. Chakra umbilical, né, capacidade de energização. Chakra base, capacidade de aterramento, capacidade de poder botar você no seu centro, fazer com que você desperte para determinadas coisas e assim por diante. Eu estou passando só algumas questões desses chakras, mas eles têm uma infinidade de características que podem ser estudadas mais a fundo e eu vou trazer um novo vídeo, essas características, algumas dessas características para vocês. Tá? Então, dependendo, por fim, aqui dependendo da potência com que os chakras da entidade consigam se sobrepor aos seus chakras, é o que vai dar a qualidade da incorporação. Né? Se é uma incorporação consciente, se é uma incorporação inconsciente, ou se é uma incorporação semi-consciente. Eu não sei se eu falei sobre esses tipos de incorporação em algum vídeo aqui, mas se eu não tiver falado eu vou fazer para vocês entenderem. Tá? Consciente é quando você está completamente acordado e você tem plena noção das coisas que estão acontecendo. Semi-consciente, você está um pouco lá, um pouco cá. E inconsciente é quando você realmente dá passagem para a entidade e ela toma a frente, falando, se movimentando, fazendo absolutamente tudo, e você às vezes não se lembra das coisas que aconteceram. Por isso que é inconsciente. Mas pode ter certeza que mesmo uma mediunidade inconsciente, a entidade jamais vai fazer você passar por situações constrangedoras, a entidade jamais vai fazer algo que seja contra a sua vontade ou algo que prejudique você, a sua imagem, a sua índole ou o seu corpo físico. Até porque ela precisa de você para poder trabalhar. E esse trabalho, como eu disse no vídeo anterior, é em parceria, em conjunto. Tá certo? Sobre os chakras e a incorporação, esse foi o vídeo de hoje. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo que eu falo com vocês, tá certo? Respondo absolutamente todos os comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. Tá? No vídeo seguinte eu vou falar um pouco sobre as questões mais técnicas desses chakras e como que você desbloqueia alguns deles, tá certo? Um axé da Casa de Padilha, que o povo da rua abençoe todos vocês.